Conta-nos a doutrina espírita, através de O Livro dos Espíritos, na sua questão 76, quando fala sobre a questão dos espíritos, o que eles sejam, eles estão definidos como os seres inteligentes que habitam o universo. O que significa isso? Significa que nós não somos, na verdade, propriedade de um planeta específico. Nós não possuímos uma vinculação estreita com nenhum orbe da Terra. Nós não somos, portanto, espíritos terrenos. Nós não somos espíritos do planeta Terra. Somos espíritos, sim, ligados a uma história que tem a ver com o universo infinito no qual nós vivemos. E para a organização do universo, existe uma coletividade de espíritos de uma alta evolução espiritual, que na nossa conceituação é como se eles fossem puros. São espíritos que são rotulados como se fossem espíritos puros, mas essa pureza será sempre uma pureza relativa. A partir do nosso grau de evolução, olhando para essas entidades, nós teremos a sensação de que eles são espíritos puros, mas eles são sempre almas em busca de algum tipo de aprimoramento espiritual que nós ainda nem sequer conhecemos o que seja, porque eles estão tão distantes de nós em termos de evolução, que é como se eles fossem todos almas perfeitas. Allan Kardec, nas questões 100 até a questão 113 de O Livro dos Espíritos, apresenta uma escala dos espíritos distribuída em 3 ordens distintas. E em uma dessas ordens, a primeira delas, é colocado os espíritos puros, que só tem uma classe, formada pelos espíritos que já teriam alcançado a perfeição relativa em relação à Terra. Seriam, portanto, espíritos que, de certa maneira, já não teriam mais o que procurar em mundos semelhantes aos nossos. Assim, portanto, há no universo uma coletividade imensa de espíritos nessa condição. Quando Leon Denis trata a questão da presença dos espíritos no universo, ele diz que, por lógica, o número de espíritos já evoluídos é muito maior do que o número de espíritos ainda atrasados e cheios de muitas imperfeições. E ele justifica. Ora, se Deus é eterno e cria desde sempre, e os espíritos não retrogradam, todos os que já eram mais antigos certamente estão mais avançados em termos evolutivos, e por esse motivo estão hoje numa condição espiritual muito mais avançada do que nós. Estando apenas uma parcela dessas entidades, aqueles que são mais recentemente criados, na condição de espíritos em processo de aprimoramento. Então, nessa leitura que o mundo espiritual nos concede, nós podemos dizer que nós temos espíritos em todos os graus de evolução que podemos imaginar, sendo que os mais evoluídos devem ser os mais numerosos, porque nós somos, na verdade, caminhantes dentro das leis do universo na direção da felicidade. E, portanto, um número incontável de entidades já nesse padrão evolutivo se apresentariam no nosso universo. E são esses espíritos que, tendo alcançado a condição de perfeição relativa em relação a nós, que são chamados de espíritos crísticos. Crísticos são os espíritos num certo padrão da evolução. Não é um nome. Ser Cristo não é um nome próprio. É um título, é uma condição de evolução espiritual. Nós temos, por exemplo, um que é chamado por nós de Jesus Cristo. Ele é assim rotulado porque seria um espírito nessa condição de hierarquia espiritual e, portanto, chamado de Cristo. Jesus seria, na leitura que o Espiritismo nos oferece, a partir da questão 625 de O Livro dos Espíritos,
o espírito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia, não foi para a humanidade. Que a gente fala assim, para a humanidade, a gente até se retira, né? Ah, quem é o modelo e guia da humanidade? Não, não é da humanidade, é para o homem, para o indivíduo, para que ninguém diga, não, esse é para a humanidade como um todo, mas eu ainda sou atrasadinho, ainda ele não me é modelo. É modelo também, porque é modelo e guia para o homem no sentido de ser humano, não no sentido de homem como pertencente ao sexo masculino. Pois pegar em Esperanto, não está viro, está homo, ou seja, homem no sentido humano. Assim, portanto, quando nós tomamos a literatura espírita, nós vamos perceber que essas entidades crísticas, esse colégio de entidades nesse grau de evolução, são eles que administram as condições do universo e definem as grandes diretrizes para porções do grande espaço no qual nós vivemos e que Deus criou. Alguns deles coordenam mundos, administram planetas, controlam a evolução e o destino da humanidade de determinados orbes. Outros já trabalham numa condição mais evoluída, trabalham tomando conta dos sistemas solares, organizam uma estrela e o colégio de planetas que em torno dela giram nas suas várias condições evolutivas, tendo um Cristo em cada planeta e um outro de uma ascendência maior, tomando conta de um sistema solar. Podemos ter também outros que tomam conta de parte de uma galáxia. As galáxias são muito grandes, possuem bilhões de espíritos, bilhões de estrelas. Então, alguns espíritos tomam um quadrante da galáxia, um pedaço, uma fração dela, uma fatia de estrelas, uma determinada porção desse universo. São Cristos numa condição ainda mais evoluída, que tomam conta de certas parcelas do universo em que vivemos. Outros são Cristos mais ascendentes, que tomam conta de uma galáxia inteira. Uma galáxia inteira com bilhões de sóis e um espírito que administra bilhões de sóis. Nossa, que gigantesco. Mas existem muitas galáxias no universo. Existem bilhões de galáxias, existem bilhões de estrelas nas galáxias e bilhões de galáxias. Quando as galáxias se reúnem, elas formam nebulosas. As nebulosas são as congregações de galáxias e existem determinadas entidades que coordenam os destinos das nebulosas. Outros coordenam conjuntos de nebulosas e numa hierarquia infinita, os Cristos se sucedem nesse majestoso balé dos espíritos que coordenam os destinos do planeta e do mundo, do universo. Nós vamos assim perceber que nós vamos ter aí, pela pergunta 76 de O Livro dos Espíritos, a seguinte questão: que são os espíritos? Os seres inteligentes que habitam o universo, mas não de maneira caótica, um universo organizado a partir dessas entidades crísticas que atuam promovendo o desenvolvimento do homem, o alicerçar das virtudes, o crescimento espiritual e intelectual das entidades sob suas tutelas, sobre seus comandos, sobre a possibilidade dessas entidades exercerem o papel de tutores, de mestres. E é dentro dessa leitura, dentro dessa percepção que o Espiritismo nos oferece, que nós vamos descobrir que sim, nós temos um Cristo que cuida de nós. Existe uma entidade com esse padrão de evolução já vencida às imperfeições humanas, ou seja, um Cristo que está ligado ao nosso planeta. Chamamos a ele de Jesus, e ele é, por esse motivo, chamado na literatura espírita pelo nome de Cristo planetário. O nosso Cristo planetário, ou, em outras palavras, o nosso governador planetário,
é a entidade que tem a responsabilidade direta pelos destinos do nosso planeta. Não sabemos se ele coordena outros orbes, mas sabemos que a Terra é coordenada por ele e pelo conjunto de embaixadores que, junto com ele, organizam os destinos do nosso planeta. Jesus, o nosso governador planetário, não age sozinho. Ele não é um espírito solitário, tentando a sós construir o destino da Terra. Ele possui um elenco muito grande de espíritos diretamente ligados a ele e que promovem as ações da sua vontade, facilitando com que o progresso da humanidade se estabeleça. Ele é, portanto, assim, secundado por um grupo de entidades muito evoluídas. Elas são tão evoluídas que elas são intituladas de espíritos não crísticos, mas que já se santificaram. Eles são espíritos numa condição tão evoluída que se aproximam de Jesus, controlam as funções do planeta a mando do Mestre. Então, Jesus seria o governador planetário e ele possuiria um elenco de ministros, de assessores diretos, que sabem a sua vontade e que agem de maneira muito próxima daquilo que ele deseja. Essas entidades que realizam esse trabalho de secundar Jesus nas tarefas na Terra, os seus embaixadores e ministros, são chamados na literatura clássica do cristianismo pelo nome de Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o colégio dos espíritos que secundam Jesus na sua tarefa e que, junto com ele, organizam os destinos da Terra. Essas entidades, elas estão aqui desde o princípio. Quando o planeta foi criado, quando a Terra surgiu, e um espírito foi designado para organizar os destinos dessa Terra, Jesus foi o escolhido para ser o tutor do nosso planeta, para ser o nosso governador planetário. Então, ele vem para exercer o papel desde o princípio de formação da vida, secundado por um grupo de entidades de uma alta evolução espiritual, grandes construtores da biologia, da química, da física, para organizarem na Terra as estruturas biológicas para o surgimento da vida, e depois da vida estabelecida, o fenômeno da evolução, os mecanismos da mutação, o aparecimento da espécie humana, o surgimento da possibilidade de nós termos na Terra seres conscientes, a enxertia da Terra com espíritos que migraram para o planeta, impulsionando o progresso da humanidade nos tempos antigos, a estrutura sociológica do planeta. Nesse período todo, essas entidades estiveram auxiliando para que tudo isso pudesse se dar e pudesse acontecer no planeta um espaço específico para que a Terra se transformasse num ambiente educacional, educativo para os espíritos, dando assim à Terra a leitura de que ela é uma escola. Se ela é uma escola, quem é o nosso governador planetário? Se nós todos somos alunos, ele é o quê? Ele é o mestre. O único título que ele aceitou, porque a Terra sendo uma escola, ela tem um mestre. Ele é o responsável pelo nosso planeta e envia seus embaixadores para que eles consigam fazer o trabalho de despertar nas criaturas do fenômeno de desenvolvimento das suas potencialidades. São espíritos que servem a um propósito superior, que ao comando do governador planetário encarnam na Terra para trazerem lições maravilhosas. Muitos deles já encarnaram no planeta e foram até bem conhecidos. Outros passaram pelo planeta e não necessariamente nós sabemos os seus nomes. Mas nem por isso deixaram de ser entidades extremamente evoluídas e deixarem um contributo maravilhoso para o desenvolvimento da humanidade. Essas entidades que compõem esse conjunto, esse ministério que o Cristo coordena, são, na verdade, reconhecidos na área da ciência, na área da filosofia,
das humanidades, da religião e dos inúmeros espaços do conhecimento humano, como os grandes mestres, os grandes apontadores das transformações sociais e morais que o planeta passou, deixaram doutrinas, religiões, ensinamentos, ofereceram seus conhecimentos científicos e filosóficos ao longo da história a serviço do governador. O governador que utilizou-se de todos esses seus embaixadores para despertar nos homens a necessidade da busca para o bem. Sim. O objetivo era fazer com que nós acordássemos para tudo isso. O objetivo era para que nós descobríssemos que nós precisávamos dessas verdades espirituais para que nós fôssemos capazes de amar. O objetivo de todo esse trabalho é oferecer à humanidade o espaço ideal para o desenvolvimento das nossas condições espirituais. E foi exatamente isso que foi se dando na medida em que a nossa humanidade foi experimentando o lidar com as revelações que esses vários embaixadores do governador trouxeram. As pessoas ouviam as mensagens desses embaixadores e se transformavam, se iluminavam, aprendiam o bem, quebravam as cadeias e se tornavam, assim, capazes de amar, capazes de servir, capazes de serem verdadeiramente vocacionados para o bem, para o amor. Ocorre que nem todos de nós conseguimos aprender. Esses embaixadores despertaram uma quantidade imensa de espíritos, mas houve um contingente pequeno que não conseguiu ser acessado com as mensagens desses diversos homens que compareceram na nossa humanidade. E quando se percebeu que, de repente, nós tínhamos a possibilidade de não termos mais a capacidade de sensibilizar determinados espíritos que estavam como que congelados em determinadas áreas do seu conhecimento e da sua moral. Espíritos que estavam como que marcando passo em alguns segmentos da sua personalidade. Quando se percebeu que havia alguns espíritos num processo de marasmo espiritual e que haviam se tornado como que insensíveis às revelações trazidas, o governador planetário decide que a grande promessa que ele havia feito no passado, de que ele encarnaria na Terra, se fosse necessário, para o despertamento dos homens, ela deveria se cumprir. Ele começa, então, a organizar a sua vinda milênios antes, escolhendo primeiro um povo onde ele deveria renascer, onde ele deveria encarnar, escolhendo exatamente como que as coisas deveriam se dar. Encaminha uma quantidade significativa de médiuns, chamados de profetas, para que trouxessem os fragmentos daquilo que ele ensinaria aos homens. Ao tempo em que seus embaixadores continuavam a tentar chacoalhar os homens insensíveis, oferecendo condições para que eles despertassem. Mas os rituais, as liturgias, os aspectos das crenças exteriores, todas as práticas externas que nós criamos com as religiões, fizeram como que uma capa, impedindo com que nós nos transformássemos de verdade diante dos chamamentos que a vida possuía. E foi dentro dessa perspectiva dolorosa, tristonha, que a vida nos ofereceu, que a humanidade começou a mostrar realmente para o governador que ela estava como que cristalizada dentro das práticas exteriores, dentro de um conjunto de verdades equivocadas do ponto de vista religioso, que nos diziam que as liturgias eram suficientes para salvar as criaturas. Então, o nosso governador, depois de mandar aquele conjunto de entidades espirituais tão singulares, organiza um colégio menor de espíritos que, junto com ele, vão promover o processo de encarnação no planeta, trazendo a mensagem extraordinária que ele vinha trazer, já agora como encarnado,
oferecendo a chance de quebrar os grilhões que os espíritos traziam há tantos séculos. Era um grupo pequeno. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel relaciona essas entidades que estavam mais diretamente ligadas à sua história. E aí, enumerando poucos daqueles que comporiam esse grupo de espíritos que estariam presentes nas narrativas do seu evangelho, ele sai enumerando Pedro, João, José, e deixa para o final, para o último personagem, e o sublimado espírito de Maria. Então, ele separa Maria e dá a ela uma condição diferenciada pela grandeza que ela possuía. Não que ela seja um Cristo também, mas a sublimidade que ela já possuía destacava esse espírito de todos os demais. Afinal de contas, ela seria a mãe dele, ela iria recebê-lo como criança, iria ter a honra de educá-lo quando menino, iria formá-lo para que se desenvolvesse. Precisava ser uma entidade de uma evolução espiritual extraordinária para conseguir entendê-lo, protegê-lo, cuidá-lo e aceitar as circunstâncias naturais de quando ele partisse para as suas tarefas no mundo aonde ele veio para pregar as suas verdades. Os evangelhos até relatam algumas passagens nas quais as informações espirituais são trazidas para Maria, mãe de Jesus, e o evangelista registra: e Maria guardou essas palavras no seu coração. Isso está dito em algumas passagens dos evangelhos, exatamente quando uma coisa muito forte é dita a ela, ela guarda aquilo para usar depois, quando a provação chegasse, poder abrir esse cofre onde ela guardou essas revelações e poder se consolar com as notícias recebidas no ontem, sabendo que não é obra do acaso, mas fruto de um processo natural, de um planejamento estabelecido multissecularmente e que precisava entrar em operação. E é assim, o Cristo planetário toma forma humana, renasce, vai nascer na Terra pela primeira vez. Outros grandes instrutores do passado podem trazer até mensagens parecidas com a do Cristo e dar a sensação que seria o mesmo Espírito. Mas a doutrina espírita nos diz que não, que ele encarnou uma única vez. Os outros eram seus embaixadores, sem nenhum demérito, mas com missões específicas para povos aonde nasceram, com mensagens extremamente ricas, belíssimas, profundas, mas que muitas vezes não conseguiam ser alcançadas pela humanidade como um todo. Os homens cristalizados nas suas loucuras, dos seus desvairios, dos rituais e das suas liturgias, não conseguiam perceber a profundidade dos ensinamentos e escapavam pela porta larga dos cultos exteriores. Jesus, então, vem, renasce entre os homens e traz uma mensagem despida de tudo aquilo que poderia nos equivocar. Não tem rituais, não tem paramentos, não tem sacerdotes, não tem liturgias, não tem nada. Tem apenas uma prática sentada em 2 pontos fundamentais: o amor e a imortalidade. Qualquer um de nós poderia ter sido o revelador dessa notícia. Qualquer um. Encarna e vem para a Terra para pregar o amor, pregar a imortalidade. Qualquer um de nós. Basta pegar o Sermão do Monte, subir no monte e pregar para as pessoas. Por que não? É o mesmo conteúdo. Ocorre que a vibração não é a mesma. O ensinamento do Cristo não está simplesmente nas palavras que são ditas, mas na energia que ele coloca nessas palavras. O que transformava as pessoas não era simplesmente as palavras ditas que a gente lê hoje. Eu posso pegar aqui a parábola do filho pródigo e ler. Será que ela vai trazer impacto na vida dos outros como uma fala direta de Jesus, no topo do monte, falando diretamente, nós ouvindo não simplesmente as palavras, mas a energia de amor irradiando dele?
É essa presença física, essa sinceridade de propósito, essa intensidade espiritual que não tem como copiar. Não tem. Nós podemos até repetir suas palavras, mas nós não temos grandeza espiritual para fazer o trabalho que ele fez, porque para fazer o trabalho de arrebatar as almas, só muito amor. E essa era a grande tarefa. O grande propósito da encarnação de Jesus não era falar palavras, era vibrar palavras, era irradiar amor. E é tão pleno de sucesso esse processo que ele convence escravos, eram todos escravos, a sonharem com a imortalidade. Escravos são criaturas que vivem um processo muito profundo de sofrimento. Você conseguir fazer escravos sonharem, você destacar pessoas pobres para cuidar de outros pobres, é uma coisa impressionante. E Jesus consegue isso. Ele é o primeiro dos grandes iluminados que vem ao planeta para pregar, que convence as criaturas que a gente tem que cuidar dos que padecem. E são criados assim espaços pelos discípulos que Jesus estabelece para cuidar das pessoas, para se dedicar especificamente daqueles que sofrem. Então, se você perceber, a história do cristianismo primitivo está muito relacionada com um ambiente onde se recolhia os famintos, os doentes, os que estavam abandonados, as pessoas que sofriam. Elas encontravam na Igreja do Caminho o lugar ideal para o desenvolvimento da sua condição de pessoa. Vai resgatar a pessoalidade do indivíduo. Então, a Casa do Caminho se torna um lugar extraordinário de socorro aos padecentes. Os homens que o seguiam, seus discípulos, se tornam, assim, comprometidos com uma mensagem de amor que a Terra nunca havia ouvido antes. É fato que a gente já tinha ouvido falar sobre o perdão. É verdade, já tínhamos ouvido. Sobre imortalidade, já também. Mas qual foi o grande instrutor espiritual que criou um grupo de pessoas para recolher as pessoas cheias de doenças, colocar num barracão e cuidar delas, sem ter dinheiro, sem ter perspectiva de como vai cuidar dessas pessoas, a troco de nada? Esse é o poder da mensagem do Cristo planetário. Não é o ensinamento puramente teórico, mas é o convencimento do amor. É isso que é a essência da palavra dele. E ele vai promover com isso o despertar de uma série de espíritos que estariam como que cristalizados na indiferença diante dos processos de progresso. Almas que já poderiam ter dado um passo, mas que, de certa maneira, estavam como que paradas dentro dessa perspectiva. Muitos discípulos são criados, se fazem nesse momento. E para dar suporte à mensagem cristã, que teria que nascer numa terra ainda marcada pelo egoísmo e pelo orgulho, uma quantidade imensa de espíritos de uma elevação espiritual extraordinária renascem de maneira muito intensa no planeta. Os primeiros séculos do cristianismo são marcados por uma quantidade muito grande de espíritos voltados para a vivência verdadeira da mensagem de Jesus. Consultemos as obras espíritas e não espíritas e leiamos o perfil dos cristãos primitivos, a intensidade de amor que essas criaturas exalavam de si no socorro ao semelhante, na forma como viviam, no desapego dos bens terrenos, na simplicidade, no sacrifício de suas vidas nas arenas, devorados pelos leões, queimados nos postes de martírios, flechados, rasgados por cavalos, lançados no azeite fervente. Todas essas formas de martírio foram experimentadas pelos cristãos primitivos, e os historiadores dizem que o sangue dos mártires era como se fosse semente
que aonde o sangue caía, parecia brotar do solo novos indivíduos dispostos a oferecerem suas vidas para viverem da forma como Jesus pregava. Eram os ecos das energias que ele havia deixado. Era a reencarnação de muitas entidades espirituais muito evoluídas que vinham para alicerçar a base do cristianismo, que vinham para fazer com que os discípulos entendessem a profundidade dessa vivência. Não eram almas iniciantes, não eram espíritos ingênuos, eram parte do colégio daquelas entidades espirituais muito evoluídas que encarnavam na Terra para enraizar a mensagem cristã, para que ela se alicerçasse no planeta, para que ela tivesse raízes e depois o homem desenvolvesse as condições de multiplicar a verdade que o Cristo planetário havia deixado entre nós. Esse era o plano. Mas o plano não deu muito certo. Por quê? Isso não frustra o governador, porque o papel dele é tentar. O papel dele é apontar o caminho. O papel dele é entregar-se na expectativa de que alguns poderão despertar. E os que não despertarem agora, despertarão amanhã. Isso não cansa o governador do planeta. Isso não o exaure, isso não o desestimula. Quando lemos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente observa o planejamento espiritual indo para um lado e o homem levando para outro. Eles planejam para cá e o homem leva para lá. Planeja para cá e leva para ali. Então, essas alterações que acontecem no planejamento espiritual são muito comuns. E o Cristo planetário não se abala com os aparentes fracassos, porque é um processo de despertamento. Então, ele lança uma semente, chacoalha e se brotaram alguns. Vamos aproveitar. De novo, chacoalha, brotaram mais alguns. Leva. Guardada as devidas proporções, é como acontece no livro Os Mensageiros, quando nós estamos vendo aqueles capítulos 22, 23 e 24, que narra a história daquelas múmias que estão ali naquele posto de socorro comandado pelo nosso companheiro Alfredo, e a esposa Ismália vai lá para fazer uma oração. Tem quase 2.000 múmias, entre aspas, como que dormindo espiritualmente após a morte. Faz-se todo um trabalho de socorro, ora-se, 5 despertam. Faz um trabalho imenso, tem 2.000 praticamente deitadas. 5 acordam. Mas isso não abate, esse é o trabalho é esse. Oh, despertaram-se, que maravilha! Que tem vezes que não desperta ninguém, que o trabalho é feito e ninguém acorda. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante que a gente entenda que o Cristo planetário, ele tem um plano, mas ele sabe que pela nossa imperfeição, muitos poderão tropeçar, mas isso não tira dele o desejo de realizar o trabalho que tem que ser feito. Então, a tarefa foi exitosa, num certo ponto, porque quando o Cristo veio, ele despertou uma série de espíritos. Muita gente despertou. Muitos acordaram para o propósito superior da vida. Muitos espíritos que dormiam tiveram a chance de se libertar. Eu dou exemplo de um. Públio Lentulus, personagem central da obra 2000 anos, que, ao contato com Jesus, não realiza uma mudança de pronto, mas ao longo da sua existência vai desabrochando uma nova proposta. E quando observamos o desenvolvimento do mesmo personagem nos livros que seguem a história de há 2000 anos, não é isso, Denise? É isso mesmo. O Cristo faz, não se cansa e não reconhece fracasso na incapacidade dos homens de agir de maneira equivocada. Então, a gente vai observar a transformação progressiva que vai acontecendo nas etapas subsequentes, em que o espírito Públio Lentulus conseguiu despertar ao contato com Jesus. Muito típico com aquilo que está disposto na questão 976 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta como é que os espíritos bons podem ser felizes com o sofrimento dos maus.
3 razões. Primeiro, é fruto do livre-arbítrio deles. Eles assim quiseram. Segundo, é temporário. Sabem que aquilo acaba tendo um fim educacional. Eles assim quiseram, faz parte da educação que eles pediram, não será para sempre. E o terceiro, eu estou fazendo tudo que eu posso. Sim, Zaqueu também, Maria de Magdala, Pedro, muitos despertaram ao contato com a mensagem de Jesus. Então, eram almas que estavam em um determinado padrão e, ao toque do Cristo, despertaram. Outras despertariam depois, seriam discípulos de discípulos e que acordariam. Paulo de Tarso acordaria. Saulo, no caso, despertaria. E quantos Saulo, a seu turno, despertaria? Então, há um fenômeno de reação em cadeia em que muitas almas são despertas a partir de outras almas. E os ecos da mensagem cristã se espalham pela história nos primeiros séculos do cristianismo, oferecendo libertação para muitas criaturas. Mas as barreiras para o desenvolvimento do cristianismo começam a aparecer. Porque na medida que os espíritos despertam, eles são colhidos e são elevados a uma outra condição. E permanece na Terra só os não despertos. Os que precisam ir à escola são os que não aprendem. Os que já aprenderam, eles estão guindados a uma condição espiritual mais elevada. Então, o nosso mestre, o nosso professor, ele é um professor de alunos rebeldes. Ele sabe que os que melhoraram, pronto, esses aqui já podem agora nos ajudar. Nem precisam ir mais com tanta frequência à Terra. Podem espaçar 2 encarnações sucessivas para deixar espaço para que encarnem os mais difíceis, os mais atrasados, os mais endurecidos, que são os que continuam encarnando na Terra, nos dando, às vezes, a sensação de atrasos. Nossa, mas a humanidade parece que não anda. Mesmos defeitos daquela época, que coisa, parece que a gente não aprende. Não, é que não são as mesmas entidades. Os que vão melhorando vão sendo retirados. Então, vai alcançando a condição, você vai retirando. Os que ficam são os que não despertam. E os que não despertam necessitam mais encarnações, mais vivência na Terra, mais experiências corporais para que eles consigam despertar. Então, a seguir, né, a história do cristianismo, nós vamos ter um conjunto de criaturas, entre as quais nós nos inserimos, que são os equivocados com relação à mensagem de Jesus. São as entidades que acabaram corrompendo a mensagem cristã. E a gente pergunta, e de onde veio tanta gente perturbada para dentro do cristianismo? Ora, de onde eles vieram? Eles vieram do próprio paganismo. Funciona assim. Nós tínhamos os cristãos, que eram perseguidos pelos pagãos. Os pagãos, no caso, os romanos, prioritariamente, os matavam nas arenas, torturados, eram perseguidos, crucificados. Uma série de punições eram impostas para os cristãos, dando mostras de intolerância dos pagãos em relação aos cristãos. Como age o Cristo planetário quando percebe que um grupo de espíritos rejeita um outro grupo de espíritos? Ele pega esses que rejeitam e encarna no meio daqueles que são rejeitados. É como se fosse da seguinte maneira: eu sou torcedor fanático do Atlético, odeio o cruzeirense, não quero ver cruzeirense na minha vida de jeito nenhum. Não, vai renascer cruzeirense. Não, faça tudo comigo, mas não faça isso. É a maneira com que o Cristo tem para retirar os ódios. É encarnar o indivíduo no campo que ele odeia, para diminuir os ódios. Árabes renascendo como cristãos. Cristãos renascendo como árabes, como muçulmanos, para que exercitem aí, nessa troca de lado, as experiências necessárias para o desenvolvimento de determinadas virtudes. E como havia muitos pagãos que odiavam cristãos, qual é a solução para o progresso dos pagãos? Ocupar a vaga dos cristãos que se elevaram.
Os cristãos se elevam, lindo, pronto, não precisa bem mais tão frequentemente. Quem ocupa essas vagas? Os inimigos do cristianismo. Mas, Senhor, é necessário. Vai ser aí que eles vão aprender a não olhar, porque eles vão aprender o cristianismo, na expectativa que houvesse um contágio positivo do cristianismo nos pagãos. Mas aconteceu um contágio negativo. Os pagãos contaminaram o cristianismo, que foi se paganizando, foi absorvendo valores pagãos, se vocês perceberem. Observem os cultos pagãos, observem os cultos cristãos da Idade Média, e a gente vai perceber o quanto de influência pagã o cristianismo sofreu durante esse período. Eles se diziam discípulos de Jesus. Eram entidades que encarnavam naquela época e que se diziam cristãos. Eram entidades que, no fundo, éramos nós próprios. Então, na obra Parnaso de Além Túmulo, nós encontramos expressões desse tipo na mensagem a Sublime Vítima, em que, Eterna Vítima, em que num trecho da poesia diz assim: então vieram aqueles que em seu nome espalharam a treva, o pranto, a guerra e a fome. Desolação e horror mataram-se os cristãos. Mataram-se os irmãos. Lobos, tigres e chacais na capa de cristãos. Então era isso mesmo, eram lobos, tigres e chacais na capa de cristãos. Desolação e horror mataram-se os irmãos. Nós começamos a nos matar, a nos destruir sob a cruz. Usávamos a cruz como se isso fosse o símbolo verdadeiro do cristianismo. Um equívoco profundo, porque, movidos pela intolerância, nós perseguimos pessoas, promovemos guerras, criamos fogueiras com o rótulo de cristãos. Então é muito interessante nós percebermos tudo isso. Porque o objetivo do Cristo planetário era ensinar a nós a questão do amor. Os seus embaixadores que vieram o tempo todo era para ensinar o amor. Quando ele vem, ele vivencia, prega, demonstra o amor. Contamina positivamente as pessoas. O mundo respira amor. E logo depois mergulhamos num processo de perturbação espiritual em que, em nome do próprio amor, nós passamos a perseguir as outras criaturas, nos chamando de cristãos. Ah, meu Deus! O que aconteceu conosco? Onde foi que nós nos perdemos? O que aconteceu conosco que nós tínhamos tudo para dar certo? Ou foi a peça que faltou para a gente? Porque não existe justificativa para a gente ter feito o que fez. Consultando a literatura que Jesus deixou, não há nenhuma notícia de violência, de intolerância, de desamor e de ódio, como proposta de Jesus. Ao contrário, a proposta dele foi toda de amor. É incompreensível o que nós fizemos com a doutrina cristã. É incompreensível. E foi tanta violência, foi tanto erro, foi tanto equívoco, foi tanta perseguição, que aconteceu uma coisa inesperada. Os próprios cristãos começaram a descrer no cristianismo. Essa doutrina é uma doutrina de maldade, é uma doutrina de perversidade, de intolerância. Essa não é uma doutrina boa. Nós viveríamos melhor sem ela. Olha o nível de perturbação que nós chegamos. Nós começamos a reconceituar. Olha que louco! Nós começamos a reconceituar o cristianismo como errado. E por quê? Porque o cristianismo já não era mais uma mensagem de amor. O cristianismo não era mais uma mensagem voltada para nos ensinar o bem. Não era mais. Então, isso não me serve. O conceito de cristianismo distorceu. O que foi que se tornou o cristianismo? Intolerância, violência, guerra. Uma série de práticas absurdamente opostas
ao pensamento cristão. E exatamente porque o cristianismo mostrou uma face que não é sua, ele passou a ser perseguido. É muito impressionante isso. Uma doutrina que veio para pregar o amor passou a ser perseguida porque pregava o ódio. É a inversão total da loucura humana. Então, nós vamos experimentar no século XVIII para o século XIX exatamente esse movimento de desconstrução do cristianismo. Ser cristão passou a ser defeito. Deus o livre você servir a essa doutrina equivocada de intolerância, de maldade. E é por isso que a Europa, que foi o grande abrigo do cristianismo no século XIX, na virada do século XVIII para o século XIX, ali com os iluministas, depois da Revolução Francesa, rasga a ideia de cristianismo e inaugura uma etapa sem Jesus, sem o Cristo, sem alma, sem Deus, sem nada, numa total aversão a princípios religiosos, exatamente porque a religião se excedeu na tentativa de oferecer aos homens a possibilidade de serem felizes. Foi exatamente aí que as coisas começaram a ficar complicadas. O Cristo planetário, de olho nas movimentações humanas que, se seguirem nessa direção, vão apagar tudo que a humanidade construiu. E então destaca o seu exército, mais uma vez, para que renasça entre os homens, para resgatar dentro do próprio materialismo a comprovação da imortalidade da alma, a comprovação dos valores morais que ele havia deixado. Então, o Espiritismo é a construção, por dentro do positivismo do século XIX, da existência da alma, da existência do espírito, de que a moral cristã é a referência. E refaz o cristianismo oferecendo não mais os rituais, a liturgia, paramento, sacerdócio, não. Volta para a palavra dele. Vamos voltar para o que ele dizia. Então vai oferecer Jesus de novo. É uma nova oportunidade para que a gente se aproxime da mensagem original de Jesus. Que a gente perceba qual é o sentido das palavras que a gente pode encontrar da essência de Jesus. Então, o século que nós vivemos hoje é o século que despiu o cristianismo de todas as coisas que se cobriu a ele. Ele era aqui e nós fomos cobrindo com uma série de ideias e ideias e ideias. Ficou um negócio imenso e a ideia central, como se fosse uma cebola cheia de camadas, a ideia central, ninguém lembra mais. Ninguém lembra. Só lembra da parte externa. A parte interna estava perdida. Então ele vem, retira essas camadas de equívoco e oferece a mensagem original para que a gente entenda qual é o sentido de tudo isso. Qual é o objetivo dessa vinda? Qual é o sentido para nós? Então, pela via transversa da ciência e da filosofia, ele vai soprar as cinzas que estavam em cima da religião para resgatar a fé raciocinada. E dar a nós uma dimensão profundamente diferente do que é você ser verdadeiramente cristão. Não mais a busca pelo poder. Não. Não é mais isso. Não mais as guerras em nome de Deus. Não. Não mais isso. Não mais a intolerância de negar a religião dos outros e apresentar-se como a única verdade. Não. Nada disso. Não mais a proposta de nós construirmos uma doutrina cristã cheia de rituais. Não. Tiremos tudo isso. Tiremos os paramentos, todas as coisas com as quais nós nos vestimos para viver a mensagem de Jesus. E aí, quando tirou tudo isso, ficou o quê? Ficou só o ensinamento. Só o ensinamento. Então, o Espiritismo vai, analisa os fenômenos mediúnicos, interpreta como vivem os espíritos do lado de lá, e descobre que os espíritos felizes do outro lado da vida são os que vivem as virtudes que Jesus ensinava. Caramba!
Que coisa incrível. Ah, então será que o mundo espiritual é cristão? Não, porque as virtudes que Jesus ensinava são as mesmas de Buda, de Krishna, de Sócrates, da Cabala, dos Vedas. Por que é tão parecido? Porque são embaixadores dele, são os seus embaixadores trazendo suas notícias. Então há uma convergência de ideias. E ele vai oferecer agora uma proposta que é a proposta original do cristianismo. Qual? A proposta de que aqueles que descobrem a mensagem de Jesus não querem se prevalecer do conhecimento que têm, não querem os bens da terra, não querem lutar pela posse do mundo, não querem ter a razão sobre as outras pessoas, não querem ostentar a cátedra de tudo saber. Eles não querem. Eles querem simplesmente servir. O verdadeiro sentido de quando nós entendemos a mensagem de Jesus é nos tornarmos servidores do Cristo. Esse é o propósito, porque se nós formos buscar na última das reuniões que ele fez com os seus discípulos, vocês lembram? Naquela noite ele seria preso e no dia seguinte seria crucificado. É a última oportunidade que ele tem para conversar com os discípulos. Se fosse eu, ficava apavorado, porque, meu Deus, ia pegar um cavalo, ia sair na rua gritando, gente, a imortalidade da alma, o amor, gente, o perdão. Ele não tem nenhum sinal de ansiedade. Sabe como é que ele recepciona os discípulos nessa noite? No começo da conversa, ele lava os pés de todos eles. Mas, Senhor, isso é uma tarefa para um escravo, e tu estás lavando o meu pé. Exatamente. Para que vós aprendei comigo a lavar uns pés dos outros. Porque se eu, que sou mestre, lavei o pé de vocês, que dirá vocês em relação aos outros? Então eu vim mostrar que a grandeza está na capacidade de nós nos diminuirmos, de nós não querermos ostentar vaidades e poderes. O verdadeiro sentido é nós não invertermos a equação, querendo que Deus nos conceda os nossos favores, mas nós nos submetermos à vontade de Deus. Existem muitos de nós que, quando conhecemos a doutrina espírita e descobrimos os mecanismos da vida, queremos pedir a Deus para interferir nos desígnios sem mérito. Adotamos a postura de não querer sofrer, como se fosse, na verdade, a nossa condição, a condição de não experimentarmos sofrimento. Não, mas agora eu tenho um propósito superior, eu não vou sofrer. Como que não vai sofrer? Claro que vai. Vai. Olha essa frase do Buda. Antes da iluminação, rachar lenha e carregar água. Depois da iluminação, rachar lenha e carregar água. Então, de que valeu a iluminação se eu continuo carregando água e rachando lenha? Trazendo para o nosso contexto moderno, seria assim. Antes da iluminação, problemas familiares e dramas íntimos. Depois da iluminação, dramas familiares e conflitos íntimos. Porque a iluminação, ela não vai nos mudar, ela vai fazer com que a gente faça contato conosco, faça contato com a gente. Então eu não posso dizer assim, eu conheci o cristianismo, então agora a minha vida se transformou, meu lar não tem mais briga. Não, tem, às vezes tem. Só que eu não estou mais disposto a brigar. Eu não sou mais o inflamador das condições da minha família. O verdadeiro servidor do Cristo está dito, é servidor. Servidor. O que faz um servidor? Ele serve, gente. Então, na família, para-se de brigar, criar conflito, medir força. Meu marido chegou tarde, sabe o que eu fiz? Pois eu peguei, fritei um ovo 5h30 da tarde. Para quando ele chegar, o ovo está mais ou menos quente. Como ele chegou 7 horas da noite, 7h30, eu joguei o ovo em cima da mesa, o ovo gelado.
Olha, daqui, eu fritei o ovo no horário, você chegou depois, vai comer o ovo frio. Então, essas pequeninas vinganças são besteira. A gente implica com os outros por bobagem e vivemos uma vida infeliz, desgraçada às vezes, porque nós não nos predispomos a lavar os pés dos outros. O propósito que o Cristo nos chama é para sermos servidores dele. Servidor. O servidor não impõe condições, coloca regra. Estamos em casa, eu quero mandar em todo mundo, eu quero ser o general. E eu vou dar uma dica para a gente saber se a gente está bem em casa ou não. Se as pessoas estiverem reunidas em casa e quando você chegar, cada um sai para um canto e dizer, bem, tá certo, gente, então depois a gente conversa mais e cada um para um quarto, outro para o outro, todo mundo desaparece, abra seu olho. Você não está convivendo bem com a família, porque você está incomodando quando chega. Aprenda a conviver até com a dificuldade que o outro tem. Mas eu não aceito isso, então na minha casa não pode. Oh, meu Deus. Vai morrer sozinho. Aprender a conviver com as pessoas. Jesus convivia com Judas. Convivia. Vivia cercado de pessoas consideradas de má vida. Ele dá um modelo e guia. Então segue o modelo dele, cara. Sem fazer tanto esforço, sem tantos equívocos que a gente às vezes faz. Nós estamos, na verdade, para aprender a sermos servidores e não simplesmente discípulos. Discípulo qualquer um é. Esse propósito essa fase de discípulo já passou. O que a gente tem que procurar agora é realmente identificar a nossa vida com o propósito dele. E às vezes a gente fica assim pensando, mas o que eu tenho que fazer? É lidar com as coisas de maneira natural. Tem problemas? Tem. Toca a vida com problemas, e daí? Sem esperar uma família perfeita, um corpo perfeito, uma vida... Ela não vai acontecer, essa vida perfeita não vai acontecer assim não, gente. Isso não vai acontecer assim não, tem que ser lidando com a vida real. Olha, a família real que eu tenho é essa. A minha esposa é essa que eu tenho, com os defeitos, com as virtudes que ela tem. Os filhos que eu tenho são esses que estão aí. Meu pai e minha mãe são esses, não são outros, são esses. De que adianta eu ficar me debatendo? Nossa, tem um ódio do meu pai, tem ódio da minha mãe. Com o cristianismo nas costas, não tem o menor sentido isso. Não tem o menor sentido. Então, o despir da mensagem cristã para os dias atuais não é para que ele se torne um brinquedo nas nossas mãos. É para que ele seja um roteiro de vida mesmo. Que a gente exerça isso. Coloque isso em prática na nossa vida. Ah, é difícil. Difícil. Se fosse fácil, todo mundo era espírito puro. Mas pelo menos tem que fazer um esforçozinho, né? Pelo menos tem que se esforçar, pelo amor de Deus. Porque às vezes é assim, ai, é muito difícil. Mas eu não tentei mudar nem um pinguinho, nem um pouquinho. Pelo menos um pouco. Faz esforço. Olha como Kardec define o verdadeiro espírita. Aquele que se esforça. Eu não disse aquele que vence suas más tendências. Mas aquele que se esforça. A gente está se esforçando. Está fazendo esse processo de tentativa de mudança interior. É essa que é a característica essencial que vai apontar que nós estamos, de fato, exercendo um bom uso das potencialidades que nós temos na nossa vida terrena. Nossas vidas possuem muitos exemplos que a gente poderia buscar no sentido do entendimento do que pode ser um servidor do Cristo. Mas talvez uma boa imagem que a gente possa ter para isso seja uma história. E eu queria terminar a minha conversa de hoje contando uma história para vocês. Essa história está na obra de Irmão X, é o capítulo 36 do livro Contos e Pontos, chamado A Parábola do Servo. E a história é a seguinte: se nada do que eu falei ficar, se a história ficar, eu já me dou por satisfeito. Irmão X diz que havia um espírito, assim, de uma elevação espiritual já bastante grande, que era um homem já de uma certa compreensão espiritual.
E ele renasce na Terra, e ele renasce muito rico. Bom, nasce numa família rica, e durante a vida, ele, rico como era, ele percebe o sofrimento das pessoas e diz assim para os empregados: ali tem pessoas passando fome, peguem comida e levem para ele que está passando fome. Da outra hora ele passava e dizia: olha, aqui está precisando de ter uma escola, manda contratar uma professora e vamos construir uma escolinha para as crianças aqui. Ele tirava do bolso dele e fazia. E ele era, assim, muito voltado para atender as pessoas que eram carentes, onde ele sabia que tinha um sofrimento, chamava os empregados, providencia imediatamente para que essa pessoa possa ser atendida. Toda a comunidade o reconhecia como sendo uma pessoa espetacular. E aí ele viveu a vida assim, com muitas realizações muito positivas. Quando ele desencarnou, uma quantidade enorme de pessoas seguiu o caixão dele para o sepultamento. As pessoas choravam a partida daquele homem tão bom. E quando ele se desprende do corpo, o seu espírito benfeitor estava próximo dele e diz: eu quero lhe dar meus parabéns. Você realmente fez um trabalho maravilhoso. Você foi uma pessoa que aproveitou muito o tempo. E eu quero dizer a você que você teve tanto êxito que a gente observa que em você já tem até uma luminosidade. Você já é um espírito até com luz. Então, existe aqui um portão que dá acesso ao céu. E então, nós vamos até esse portão. Porque o acesso a ele é por uma balança. Você vai subir na balança. E se você estiver leve, quando você subir na balança, os portões vão abrir. E você vai acessar o céu. Ah, então vamos. Quem sabe eu não tenho a chance e Deus não vai me dar essa oportunidade. Ele vai até o portão, sobe, quando pisa na balança, a balança não permite a abertura do portão. Diz: poxa, mas eu fiz tudo bem que eu podia e não serviu de nada. E o benfeitor diz: não, serviu. Serviu. Você agora vai ganhar um título, o título de benfeitor, e dá a ele um título de benfeitor. Ele fica muito triste, diz: não, mas eu quero encarnar de novo. Eu quero uma nova oportunidade. E ele nasceu político. Ele nasceu político. E como era um homem bom, foi um excelente político. Mandou construir escolas, mandou construir pontes, mandou procurar as pessoas que padeciam e sempre usou da influência política que ele tinha para levar o bem às criaturas e teve uma vida extremamente exitosa. Nossa, onde ele chegava, as pessoas beijavam as mãos dele. Quando ele desencarnou, uma população imensa o seguiu até o túmulo. E ao se desprender do corpo, o mentor estava mais uma vez lá e disse: agora você acertou. Agora não é possível que o portão não vá abrir. Olha olha a sua luminosidade, olha como você está lindo. Vamos tentar novamente. Vamos ver se a porta abre. Agora acho que vai abrir. Olha, estou bem mais luminoso. E ele chegou na porta, quando ele pisou, a porta não abriu. Puxa, mas o que me falta fazer? Fiz tudo que eu podia. Não fiz nada de errado, fiz tudo certo. Por que eu não abro essa porta? Não serviu de nada? Não, serviu. Você já tem o título de benfeitor, agora você vai ser o provedor. Além de benfeitor, o provedor. Não, isso não me serve. Eu quero abrir esse portão. Eu quero uma nova oportunidade, mas agora eu quero vir sem nada. Não quero ter direitos políticos. Não quero seguir carreira política, não quero riqueza, não quero nada. Eu quero vir pobre sem poder. Se você não vai conseguir, você me deixa. Nasceu pobre sem poder. E se apiedava do sofrimento dos outros. Quando via uma pessoa doente, ele ficava morto de dó. E como ele não tinha ninguém para mandar, era ele mesmo que ia lavar as feridas e passar as ataduras e cuidar dos doentes. E as pessoas diziam que ele tinha algum interesse pessoal em fazer isso. Então ele depois ouvia falar de que tinha crianças que não sabiam ler. Ele não tinha como mandar uma professora, então ele mesmo se destacava e sentava com as crianças e ensinava a ler. E as pessoas diziam que ele tinha interesse pessoal em fazer isso. Quando ele se mobilizava em prol de alguma causa, as pessoas diziam: ele tem interesse pessoal no que ele está fazendo.
A vida inteira dele, ele foi criticado. Poucas foram as pessoas que acharam que ele tinha ideais nobres. A quase totalidade dos que estavam em volta dele o cobriram de mentiras, de uma série de calúnias, e ele viveu a vida entre zombarias, entre ridicularidades, entre moquejos das pessoas, e ele andava pelas ruas e sempre era visto como alguém que escondia algum propósito que ninguém sabia o que era. Viveu pobre, esquecido, sem ninguém que verdadeiramente o amasse. Quando ele desencarnou, quase ninguém foi ao seu túmulo. Poucas pessoas compareceram. Ele se desprendeu do corpo e o anjo estava mais uma vez lá. Só que ao invés de um espírito luminoso, uma alma opaca. A lama da injúria o cobria de cima a baixo. E quando o anjo apareceu, ele disse: nem se aproxime de mim. Se das outras vezes que eu dei certo eu não consegui, que dirá agora que ninguém me valorizou, de que eu não consegui convencer ninguém das minhas reais intenções. Eu nem quero subir na balança. E o anjo disse: vou tentar. É perda de tempo. Eu não quero subir. Por favor, vamos, quem sabe? E então, ele subiu na balança. E para surpresa dele, quando ele subiu, a porta começou a abrir. A porta começou a abrir. A porta começou a abrir. E ele começou a ver as venturas do céu, as emoções do plano mais alto, as hosanas que vinham de lá, penetrando os seus ouvidos. E ele caiu num pranto, e as lágrimas desciam e iam lavando aquela lama que estava cobrindo o seu corpo espiritual. E uma luz de uma intensidade indescritível, que quase cegava, passou a emanar dele, e ele, emocionado, se ajoelhou diante do mentor, que disse: agora sim, agora você vai poder acessar as portas do céu, porque você não será mais simplesmente o provedor, você não será mais simplesmente o benfeitor, agora você vai receber o mais honroso e precioso título entre todos que pode existir. Agora você recebe o título de servo, porque só os que servem, só os servidores têm o poder de abrir as portas do céu. Que Deus abençoe a todos nós. Então vamos orar. Querido Senhor dos nossos corações, oferecemos as nossas almas nesse momento para que Tu as cubras de paz. Estende a Tua misericórdia sobre os nossos corações que padecem. E não permite que, mais uma vez, deixemos que a mensagem de Teu Filho Jesus se escape por entre os nossos dedos. Concede-nos a lucidez de compreendermos a importância do amor nas nossas vidas, como chave única de acesso à felicidade. Dá-nos a compreensão que ainda não temos sobre a necessidade de vencermos o desamor e a mágoa e avançarmos resolutos no propósito de sermos verdadeiramente identificados com aqueles que Te servem, Senhor. Somos aqueles que durante tantos séculos vagamos pelo mundo tentando encontrar a felicidade por outras portas. Até mesmo a capa da religião vestimos, na expectativa de encontrar o poder e a satisfação dos nossos desejos materiais no exercício das verdades religiosas. Mas hoje, Senhor, iluminados pelo conhecimento que o Espiritismo nos faculta, nós oferecemos a Ti os nossos corações, desta vez, cheios do propósito de mudança, cheios do desejo de sermos verdadeiramente felizes, cheios da vontade de sermos verdadeiramente melhores e nos identificarmos com os Teus propósitos superiores. Não deixa que percamos essa oportunidade. Ensina-nos a viver o bem na sua expressão mais singela.
Impede, Senhor, que nós busquemos as grandes demonstrações de bondade e esqueçamos o bem anônimo, o bem silencioso, no escuro do nosso lar, no silêncio das relações familiares que ninguém observa. Traz para os nossos corações a certeza de que tu queres as tarefas simples, o exercício pequeno do bem, a vitória sobre as nossas imperfeições miudinhas, ao invés das expressões extraordinárias, de virtudes maravilhosas, muitas vezes edificadas sobre o sofrimento e as lágrimas alheias. Não permite mais que nos iludamos com os propósitos da mensagem de teu Filho Jesus, a qual já usamos tantas vezes para ferir, para dominar, para matar, para oprimir e para conseguirmos assim o alcance dos nossos interesses mais mesquinhos, usando a capa da religião. Não permite mais que isso aconteça, mas ensina-nos a entender a mensagem de teu Filho, para que nós procuremos verdadeiramente viver o que ele ensinou, entregar os nossos corações, no propósito de vivermos plenamente a mensagem que tu nos convocas. Que a luz que promana de ti, ó Senhor, ilumine a profundeza do nosso ser e nos tornemos assim identificados com os propósitos superiores da vida. Não queremos mais a riqueza da terra, os valores amoedados. Todas as riquezas que o mundo oferece não são mais capazes de nos dar a alegria que encontramos na paz que nos vem da vivência dos ensinamentos de teu Filho. Queremos agora segui-lo e mais do que isso, Senhor, queremos nos tornar servos da tua lei, servos do Cristo que tu nos deste para modelo e guia. Reconhecermos a grandeza do Espírito que nos deste para dar os destinos do nosso planeta e nos submetermos à sua vontade e ao seu comando, como se ele fosse o nosso líder e o nosso Senhor, curvando os nossos joelhos diante da sua grandeza e oferecendo os nossos corações, as nossas mentes e os nossos braços para o serviço de amor que pudermos realizar. Aceita-nos, Senhor, como teus servidores. Aceita-nos como aqueles que podem ser contados entre os que já te obedecem. Que sejamos assim bem-aventurados ao sermos recolhidos pelos teus espíritos benfeitores na condição agora de leais servidores dos propósitos de transformação do mundo em que vivemos. Certos estamos da tua misericórdia e da tua solicitude, e por isso nos entregamos inteiramente aos teus cuidados, na certeza de que tu cuidarás de nós, protegerás os nossos destinos, iluminarás os nossos melhores propósitos e não desistirás de nós se fracassarmos mais uma vez, porque sabes que no fim da jornada nós nos reuniremos a ti no teu seio e a tua misericórdia há de cobrir os nossos corações, que lamentarão se perdermos, mas temos a certeza de que desta vez estamos aptos a seguir os teus passos, Senhor, e sermos identificados entre o grupo daqueles que já te conhecem. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita. Muito obrigado pela mensagem de Jesus nas nossas vidas e pela tua presença divina a nos dar paz, serenidade e certeza de um amanhã melhor. Muito obrigado, Senhor.